Esta é a história de um indivíduo chamado Jian Sang-woo, um adolescente determinado que anseia desfrutar ao máximo da vida. No entanto, Sang-woo está preso à rotina de estudar, trabalhar e manter uma dieta equilibrada. Consequentemente, ele encontra dificuldades para perseguir suas próprias paixões, como jogar videogame, viajar, festejar e namorar. Ele deseja ter um clone que possa lidar com todas as suas responsabilidades enquanto ele aproveita a vida. Um dia, seu sonho se torna realidade e ele é dividido em dois indivíduos idênticos. Sang-woo se encontra entre um grupo de participantes ansiosos para explorar suas habilidades ocultas. No entanto, ele acha extremamente tedioso e anseia sair e voltar para casa. De repente, a multidão ouve a voz de Park-Hye, um caçador classe A que informa que ele está encarregado do programa de 10º Despertadores. Esse programa oferece às pessoas a oportunidade de descobrir suas habilidades ocultas ao serem expostas à mana. Após passar por um portal, esperando por um resultado bem-sucedido, Park-Hye anuncia o início do programa e instrui o primeiro grupo a avançar. Sang-woo, membro do grupo 1, dá um passo à frente e se junta à fila, aguardando pacientemente sua vez. Quando finalmente chega a vez de Sang-woo, sua identidade é verificada e ele recebe instruções para entrar em um portal localizado diretamente à sua frente. Ao entrar no portal, ele é instantaneamente envolvido por uma energia peculiar que sobrecarrega seus sentidos, quase o fazendo perder a consciência. Gradualmente recuperando a consciência, ele é saudado por uma dor de cabeça intensa, como se seu crânio estivesse prestes a se partir. Com um olhar desorientado, ele observa seus arredores e descobre que agora está em um bunker povoado por numerosas pessoas que exibem sinais de exaustão compartilhada. De repente, sua atenção é capturada por uma garota que adquiriu recentemente uma habilidade de ignição, atraindo o olhar de numerosos agentes de diversas guildas. Eles se aproximam dela, estendendo convites para se juntar às suas respectivas guildas. Ao testemunhar esse espetáculo, Sang-woo se sente misto de espanto e inveja, levando-o a refletir sobre qual será sua própria habilidade. Nesse momento, um agente se aproxima dele, parabenizando-o pelo despertar e perguntando se ele já verificou sua habilidade. Sang-woo informa ao agente que ainda não a verificou e prossegue para consultar seu banco de dados pessoal. À medida que a janela de status aparece na sua frente, ele fica surpreso ao descobrir que sua habilidade adquirida é nada menos que clonagem. Ele também visualiza suas estatísticas, que parecem baixas, fazendo perceber como ele é fraco e patético. No entanto, temporariamente focado na habilidade, ele procede a examinar todos os detalhes da clonagem. Ele descobre que essa habilidade pode ser utilizada sem limitações ou condições, o que o enche de espanto. A empolgação o domina ao contemplar o uso potencial de seus clones, até mesmo para suas tarefas diárias. No entanto, ele se sente desapontado ao perceber que sua habilidade ainda está em um nível muito básico, tornando-a insignificante e de pouco valor. Sang-woo engaja-se em uma discussão com o agente, que está ali esperando ele terminar a verificação. Ele compartilha suas preocupações sobre as estatísticas baixas e a habilidade aparentemente pouco interessante que possui. O agente entende sua apreensão e assegura a Sang-woo que sua habilidade tem valor, e que ele deve ser grato por tê-la adquirido. Ele o aconselha a se aproximar dos oficiais e mostrar suas habilidades, permitindo que eles avaliem suas capacidades. No entanto, Sang-woo se sente nervoso demais para fazer isso. Então ele expressa seu desejo de recuar e voltar pelo portal, perguntando ao agente o caminho para sair. Diante disso, o agente explica que sair não é uma opção até que ele tenha completado os processos de digitalização e registro necessários. Relutantemente, Sang-woo concorda e entra para cumprir os requisitos. Ao entrar na área de registro, ele passa por um processo de digitalização completo e completa a papelada necessária. O formulário de registro despertado é enviado para sua pulseira de identificação e ele retorna para casa. Enquanto viaja, ele reflete sobre o possível valor de sua habilidade, questionando sua natureza. Uma vez em casa, ele retoma seu amado hobby de jogar videogame, encontrando conforto nele. No entanto, após um curto período de tempo, ele começa a ficar cansado e abandona o jogo, eventualmente se deitando em sua cama. Neste momento, Sang-woo reflete sobre a importância de conseguir um emprego de meio período para pagar suas mensalidades e aluguel. No entanto, o simples pensamento de assumir trabalho adicional o deixa completamente exausto. No meio de sua contemplação, uma ideia intrigante surge em sua mente.
seu novo poder de clonagem. Intrigado pelas possibilidades, Sang-Woo decide colocar essa nova habilidade à prova. Levantando-se da cama com determinação, Sang-Woo concentra seus pensamentos em convocar um clone. Para sua surpresa, uma réplica perfeita de si mesmo se materializa diante dele. Observando o clone, Sang-Woo questiona se é realmente um clone, o qual o clone afirma que sim. Ele prossegue para perguntar se pode ter contato físico com o clone, que responde, sim, mestre. Contemplando a possibilidade de ser um sonho, ele dá um tapa em seu próprio rosto, apenas para confirmar que é, de fato, realidade. Sobrecarregado, ele estende a mão para tocar o clone, verificando que sua presença física não é uma mera ilusão. Sang-Woo entrega suas roupas para o clone vestir e pergunta se só precisa dar uma ordem para fazê-lo fazer algo. O clone confirma isso, e Sang-Woo procede a avaliar sua obediência e capacidades. Ele primeiro pensa em fazer o clone sentar, o que ele rapidamente faz, surpreendendo-o, pois nem precisa falar para dar um comando. Ele então diz para ele ficar de pé e repete o mesmo, com o clone obedecendo. O clone começa a fazer uma série de abdominais repetidamente, ficando exausto em breve. Isso faz Sang-Woo perceber que o clone tem a mesma resistência que ele. Enquanto está absorto em observar seu clone, sua atenção é abruptamente desviada pelo toque de seu telefone. Ele pega o telefone do bolso e descobre uma mensagem de texto de seu amigo Jayando. Jayando pergunta sobre a habilidade que Sang-Woo adquiriu, mencionando que ele mesmo obteve 2 habilidades de caçador. Relutante em revelar a verdadeira natureza de sua habilidade, Sang-Woo escolhe minimizar sua importância, sugerindo que não é particularmente notável. Essa resposta faz Jayando rir, brincando que Sang-Woo, conhecido por sua natureza tranquila, deve ter recebido uma habilidade condizente com sua personalidade preguiçosa. Enquanto Sang-Woo continua trocando mensagens com Jayando, ele recebe uma notificação sobre um aumento em sua resistência. Ele olha para cima e percebe que seu clone, a quem ele deu a ordem de fazer abdominais, desapareceu subitamente após atingir seu limite. George Lucas, dono da habilidade Blank, é um classificador de classe S na América e líder do Grupo Iluminado. Ele é a primeira pessoa a concluir a masmorra Torre de Odin, que ninguém havia completado até então. Ele está no prédio principal do Grupo Iluminado, discutindo o progresso do processo de despertar no país. Sua secretária informou que 80% da população já concluiu o processo de despertar. Ao perguntar, ela acrescenta que levará quase mais 5 anos para atingir o cobiçado status de 100%, indicando que ainda há trabalho a ser feito. Considerando que 5 anos não é muito tempo, ele decide esperar até que esteja concluído. Enquanto isso, o clone de Sang-Woo faz exercícios intensos e treinos pesados todos os dias, resultando em uma perda excessiva de peso e uma transformação completa na aparência física de Sang-Woo. As pessoas que o veem todos os dias ficam surpresas com sua dedicação e consistência. No entanto, ao mesmo tempo, ele evita interagir com as pessoas e simplesmente foge se alguém tenta falar com ele. Isso faz com que se questionem se ele é introvertido. Enquanto isso, Sang-Woo monitora o treinamento de seu clone observando as mudanças em sua própria aparência física. Surpreendentemente, em um mês, ele consegue perder incríveis 20 quilos e até cresce em altura. Ele se pergunta como isso é possível, mesmo quando descansou durante todo o dia e aumentou sua ingestão de alimentos em dobro. Apesar de sua rotina relaxada, Sang-Woo percebe uma melhoria gradual em suas estatísticas a cada dia. Isso faz perceber que, por mais ingrato que possa ser, ele recebeu a habilidade que sempre quis ter. Durante esse processo, Sang-Woo também adquire conhecimento valioso sobre as características e limitações dos clones. Uma revelação significativa é que qualquer dor ou exaustão experimentada pelo clone não é transferida para a pessoa original. Se o clone sofrer danos ou exceder seu limite de energia, ele simplesmente desaparece. Além disso, o clone passa pelas mesmas mudanças corporais que a pessoa original. Além disso, Sang-Woo descobre que pode facilmente dar instruções ao seu clone simplesmente pensando nas ações desejadas em sua própria mente. No entanto, o próprio clone não é capaz de utilizar a habilidade de clonagem. Sang-Woo lembra de explorar um site chamado Hunter Wiki, onde descobriu informações sobre estatísticas. Ele obteve informações valiosas sobre as estatísticas de saúde, resistência e resistência, incluindo outras estatísticas especiais que requerem um treino árduo e habilidades fortes para serem desbloqueadas. Ele então analisa suas próprias estatísticas, que parecem ser muito baixas, mas estão aumentando em uma taxa muito rápida.
Ele sabe que é devido ao treino exaustivo e consistente de seu clone que suas estatísticas melhoraram para um nível considerável. Ele acredita que seus pontos de estatísticas poderiam ter dobrado se ele tivesse treinado como seu clone. No entanto, sua preguiça o domina, levando-o a pensar que ele não pode suportar um treinamento tão rigoroso. Ele então lê um panfleto de uma academia, e uma ideia surge em sua mente. Ele olha para o seu computador e sorri, dizendo que a partir de agora ele atuará como a cabeça, enquanto seu clone será seus membros. Motivado por sua nova determinação, Sang-Woo decide explorar a academia, esperando que ela forneça o ambiente ideal para seu treinamento. No entanto, em meio à sua empolgação, ele de repente percebe que seus recursos financeiros foram totalmente esgotados por seu apetite voraz. Isso deixa sem meios para cobrir as despesas da taxa de associação da academia, quanto mais seu aluguel. Sang-Woo decide procurar um emprego de meio período em um canteiro de obras que o ajude a ganhar dinheiro e, ao mesmo tempo, melhore sua aptidão física. Com esse objetivo em mente, ele começa a procurar por uma oportunidade de meio período, pensando que terá que fazer o trabalho ele mesmo nas primeiras vezes. Isso porque seu clone não pode seguir ordens para fazer algo que ele não tem experimentado pessoalmente. Em breve, ele encontra um emprego de entregas no centro de logística Vulcan que parece perfeito de acordo com seus requisitos. Reconhecendo que é perfeito para suas necessidades, ele prontamente entra em contato com o centro de logística Vulcan para obter mais detalhes sobre a posição. Ele é informado de que não precisa fazer uma entrevista de emprego e só precisa ir ao local e começar a trabalhar. Ele concorda e diz que planeja começar no dia seguinte. No entanto, a pessoa do outro lado quer que ele comece desde o mesmo dia, o que o faz pensar se não há ninguém trabalhando lá atualmente. No horário prometido, Sang-Woo chega ao centro com o número 1, seu clone. Ao entrarem no local, ele olha para o número 1 e se pergunta como apresentá-lo, pensando que chamá-lo de seu irmão gêmeo pode criar um problema. Depois de pensar um pouco, ele instrui o número 1 a informar a todos que seu nome é Kim Kyondo e que eles são amigos próximos. Ele então se vira para ver para onde ir e inesperadamente encontra o Sr. Dickel, que expressa surpresa com a perda de peso excepcional de Sang-Woo. Sang-Woo diz a ele que ele veio com um amigo para procurar um emprego de meio período aqui. O Sr. Dickel, que também é funcionário da mesma empresa, orienta Sang-Woo para o escritório onde ele receberá sua atribuição de trabalho. Depois que ele sai, Sang-Woo compartilha seu nervosismo com o número 1, mas fica surpreso ao ver seu clone completamente confiante. Considerando que ele agora é um desperto, ele segue em direção ao espaço de escritório designado, confiante em sua habilidade. Ele está determinado a completar suas tarefas de forma eficiente, ansioso para terminar o trabalho rapidamente e voltar para casa para ter um jantar delicioso. No entanto, quando ele começa as tarefas árduas e aparentemente intermináveis, Sang-Woo experimenta uma sensação avassaladora de exaustão. Em contraste, seu clone exibe uma ética de trabalho inabalável, aparentemente imune à fadiga ou cansaço. Depois de horas de trabalho implacável, eles têm uma pausa de 1 hora, durante a qual o Sr. Dickel se aproxima deles trazendo comida e bebidas. A resistência e a resiliência demonstradas pelo clone deixaram uma profunda impressão no Sr. Dickel. Ele pergunta ao número 1 sobre seu nome, e ele se apresenta como Kim Gaiondo, conforme instruído por Sang-Woo. Achando o nome masculino, o Sr. Dickel se vira para Sang-Woo e pergunta se ele está bem. O cansaço e exaustão que Sang-Woo sente fazem o Sr. Dickel pensa que é a primeira vez que ele está trabalhando, o que Sang-Woo concorda. No entanto, ele ainda aprecia sua determinação, afirmando que a maioria das pessoas teria fugido a essa altura. No fundo, Sang-Woo também quer fugir, mas sua condição financeira atual não o permite fazer isso. Intrigado com o histórico acadêmico de Sang-Woo, o Sr. Dickel pergunta sobre a universidade em que ele estuda. Quando Sang-Woo menciona sua alma mater, a Universidade Jaeang-Guk, a admiração do Sr. Dickel cresce. Ele revela seu desejo de que sua filha siga um caminho educacional semelhante. No entanto, ele se preocupa que a habilidade acadêmica dela possa não ser suficiente para garantir a admissão. Sang-Woo tranquiliza o Sr. Dickel, afirmando que sua filha realmente pode ser admitida na prestigiada instituição. Ele compartilha sua própria experiência de ser um aluno mediano que conseguiu a admissão, afirmando que ela também pode conseguir. Sobrecarregado pelas palavras encorajadoras de Sang-Woo, o Sr. Dickel faz uma proposta. Ele oferece a Sang-Woo a oportunidade de deixar esse trabalho cansativo e, em vez disso, se tornar o tutor de sua filha.
Ele oferece um salário de 50 mil para ensinar sua filha por apenas algumas horas por semana, despertando o interesse de Sang-woo pelo trabalho. Após uma cuidadosa contemplação, ele aceita a oferta, e o Sr. Dickel diz que irá discutir o assunto com sua filha e avisá-lo. Depois que o Sr. Dickel sai, Sang-woo verifica suas estatísticas e fica encantado ao ver uma melhoria significativa nelas. Determinado a terminar seu trabalho do dia após jantar, ele se vira e descobre que seu clone já consumiu tudo. Na manhã seguinte, Sang-woo acorda sentindo dores pelo trabalho cansativo que fez na noite anterior. Jurando nunca se esforçar daquela forma novamente, ele decide fazer o número 1 fazer todo o trabalho. Enquanto observa a janela de estatísticas, ele nota que sua força e resistência aumentaram. Isso faz perceber que seu clone tem se exercitado e treinado em seu lugar. Chamando seu clone de volta do exercício matinal, Sang-woo segue para o café da manhã. Ao terminar o café da manhã, o número 1 retorna do exercício, e Sang-woo o instrui a lavar e trocar de roupa. Depois de fazer isso, Sang-woo pega sua mão e, apesar de se sentir nervoso e assustado, fura seu dedo com um alfinete, permitindo que ele se cure naturalmente. Seu objetivo ao fazer isso é ativar sua habilidade de regeneração, uma técnica que ele aprendeu no Hunter Wiki. Ele se pergunta quanto tempo será necessário para ativar essa habilidade. No entanto, por simpatia pelo clone, ele opta por não infligir ferimentos maiores. Em seguida, Sang-woo instrui o clone a comer e fornece um telefone reserva para fazer ligações antes de sair para a academia. No caminho para a academia, Sang-woo encontra Kim Yoon-del, que fica surpreso com a mudança em sua aparência física. Sang-woo informa que ele tem se exercitado ultimamente e está a caminho da academia neste exato momento. Percebendo que também deve incorporar o exercício em sua rotina, Jiando pergunta sobre a academia para a qual Sang-woo está indo. Ao ouvir a resposta de Sang-woo, ele expressa sua aprovação, observando que deve ser uma ótima academia, já que ele ouviu falar de um treinador excepcionalmente atraente lá. Considerando isso, Gayondo decide acompanhar Sang-woo à academia, e eles caminham juntos, eventualmente chegando à academia Tube Body. Lá, eles são recebidos por um treinador de academia que está ocupado almoçando. Eles falam sobre a venda limitada no registro de associação por 3 meses. Motivado por sua determinação em melhorar sua aptidão física, Sang-woo se registra prontamente para uma associação de 3 meses. Ele pede ao treinador para observar sua postura em cada uma das máquinas, recomendando exercícios. Ele planeja enviar seu clone para a academia e, portanto, não se preocupa com a natureza árdua dos exercícios. Enquanto começa a levantar pesos para que o treinador possa ver suas posturas, ele acha muito difícil e cansativo. Enquanto o treinador está falando sobre sua postura, a atenção deles é desviada para Jiando, que exibe uma força e resistência imensas levantando os pesos mais pesados. A postura e a energia de Jiando impressionam o treinador da academia e todas as outras pessoas presentes. Seu corpo e força fazem o treinador pensar que ele tem se exercitado por muito tempo. No entanto, sua alegação de nunca ter frequentado uma academia antes intensifica o espanto deles. Eles começam a perceber que suas habilidades despertadas como Hunter levaram a um aumento tão grande em suas estatísticas, tornando-o poderoso. Sang-woo pensa que se a habilidade de um Hunter comum pode tornar Jiando tão forte, quão fortes serão os Hunters de alto nível? Nesse exato momento, seu celular toca, interrompendo sua contemplação. É o Sr. Dickel convidando-o para uma reunião presencial em sua residência para discutir a oferta de tutoria que foi feita na noite anterior. Sang-woo prontamente concorda com o pedido e segue em direção ao apartamento do Sr. Dickel. No caminho, ele pensa em Jiando e em não se inscrever na academia apenas porque o boato de um treinador bonito lá estava errado. No entanto, ele se sente bem com isso, considerando que agora pode enviar seu clone para a academia sem preocupações. Ao chegar ao apartamento, ele ouve um barulho vindo de dentro. Em vez de tocar a campainha, Sang-woo começa a ouvir a conversa sem querer, ficando involuntariamente envolvido na conversa entre o Sr. Dickel e sua filha sobre a questão da mensalidade. De repente, o Sr. Dickel abre a porta, pegando-o desprevenido. Como resultado, Sang-woo perde o equilíbrio, caindo no chão em um estado de profundo constrangimento. O Sr. Dickel convida Sang-woo para entrar, pedindo desculpas por não ter percebido sua chegada mais cedo. Dentro da casa, ele é calorosamente recebido pela esposa do Sr. Dickel, que elogia Sang-woo por sua perceptível perda de peso. Enquanto isso, Eian, sua filha, senta-se próxima, sentindo-se nervosa. Sang-woo inicia a conversa,
revelando suas intenções de se tornar o tutor de Heian a partir daquele dia. No entanto, Heian sente um leve constrangimento ao refletir sobre seus recentes momentos de raiva que Sang-woo pode ter ouvido. Antes de iniciar a sessão de tutoria, ele pede para revisar o desempenho acadêmico de Heian examinando suas notas. Esse pedido amplifica seus sentimentos de constrangimento, mas ela se vê sem escolha a não ser concordar relutantemente. Ela mostra seu boletim de notas, que apresenta notas decepcionantes que apenas aumentam o sentimento de constrangimento de seus pais. Sang-woo reconhece a natureza desafiadora da luta acadêmica de Heian, mas oferece a ela uma pequena esperança e tranquilidade, compartilhando sua experiência pessoal de ter tido notas horríveis durante seus anos de ensino médio. Ele assegura a Heian que a melhoria está ao seu alcance, desde que ela aborde com perseverança e dedicação. Com essas palavras encorajadoras, ele parte para a tarefa de tutorá-la. Depois de uma intensa sessão de tutoria, Sang-woo conclui suas responsabilidades do dia e retorna à sua própria casa. Ele pensa que é uma sorte que Heian seja mais inteligente do que ele esperava e espera que ela saia bem. Pensando que o número 1 deve ter ido trabalhar, Sang-woo se senta na frente de seu computador e começa a pesquisar na web dos Unters. Ele pretende comprar uma habilidade adequada relacionada a ele para se tornar mais forte. Embora ele encontre habilidades adequadas relacionadas a ele, o preço dessas habilidades é muito alto e está além de seu orçamento. Essa realização o faz se perguntar quão ricos os Unters devem ser para poderem comprar várias habilidades desse calibre. Enquanto ele pondera isso, ele percebe que está desperdiçando uma habilidade tão valiosa em empregos insignificantes e deseja fazer algo melhor, determinado a se tornar um Hunter para usar suas habilidades de uma maneira melhor. Sang-woo decide fazer o exame para obter a licença de caçador. Ele começa a se preparar para o teste assistindo a vídeos que explicam o que é um caçador, seu propósito, história e deveres. No dia seguinte, ele se dirige ao centro dos caçadores, um prédio enorme cheio de pessoas. Ao entrar, ele observa uma multidão de pessoas envolvidas em atividades relacionadas a armas, incluindo reparos e compras de armas. No entanto, parece haver muito poucas pessoas presentes especificamente para o exame de caçador. Nesse momento, ele ouve a recepcionista anunciando o encerramento iminente das inscrições para o exame. Rapidamente, ele se registra para o exame e segue para a sala de exame no porão, descobrindo uma sala cheia de candidatos aguardando ansiosamente o início do teste. Sentindo-se nervoso, ele vai para o seu lugar na sala exatamente quando o teste está prestes a começar. O fiscal, um caçador classe C, chega para dar a todos as orientações sobre o teste. Ele fala sobre os 3 níveis do teste, incluindo as provas escrita, prática e de aptidão. Ele também os alerta sobre a trapaça, dizendo que aqueles que forem pegos trapaceando serão desqualificados do teste. Com isso, ele anuncia que o teste vai começar. Enquanto isso, na estrada, Kang Jomo, CEO da agência JMM, está dirigindo e conversando com seu chefe sobre um problema financeiro. Ele parece estressado, pois os fundos não estão entrando em sua agência, apesar de suas necessidades de gastos e investimentos. Ele olha para o relógio e percebe que está na hora do exame de caçador terminar, o que o faz se apressar para o centro. Enquanto isso, no centro dos caçadores, Sang-woo completa com sucesso a prova escrita e é parabenizado por passar. Ele fica surpreso ao constatar que o teste foi mais fácil do que ele esperava, como um teste de carteira de motorista. Após a prova escrita, Sang-woo se dedica a praticar diligentemente para a próxima prova prática, para a qual é concedido um tempo amplo. Conforme avança nas etapas classificatórias, Sang-woo se vê fazendo a prova de aptidão, que se assemelha a um exame moral comum em escolas. Para sua satisfação, ele também passa nessa prova. O processo de se tornar um caçador se desenrola com uma simplicidade que supera suas expectativas iniciais. Ele se pergunta se é devido ao desejo do governo de mobilizar seus cidadãos para a caça de monstros. No entanto, decidindo não pensar muito sobre isso, ele se dirige à saída. Ao sair do prédio, Sang-woo nota pessoas distribuindo cartões e conversando com os caçadores bem-sucedidos. Ele supõe que essas pessoas sejam membros de guildas que vieram recrutar caçadores. Nesse momento, Kang Jomo se aproxima dele e lhe entrega seu cartão de visita, oferecendo seus serviços e assistência durante suas empreitadas de caça por uma taxa nominal. Sang-woo tem a garantia de que pode obter a ajuda que deseja entrando em contato com sua agência. Enquanto está envolvido nessa discussão, uma notificação inesperada aparece na janela de status de Sang-woo, anunciando a atualização de sua habilidade de clonagem.
A atualização lhe concede a capacidade de invocar não apenas um, mas 2 clones simultaneamente. Sobrecarregado por esse desenvolvimento emocionante, Sangou interrompe a conversa e parte rapidamente, voltando para sua casa. Ao chegar em casa, Sangou utiliza sua habilidade aprimorada de clonagem, invocando um clone adicional. Movido pelo entusiasmo, ele decide transformar todos os seus clones em caçadores habilidosos. Depois de distribuir a maioria dos seus cartões, Jomo se vê mergulhado em contemplação enquanto retorna ao seu carro. Memórias inundam sua mente, especialmente do tempo que passou com a Guilda Aizon. Ele se lembra de como os oficiais estavam envolvidos em lavagem de dinheiro e o instigaram a segui-los. No entanto, devido à sua lealdade inabalável e recusa em participar de suas atividades nefastas, ele foi expulso da guilda. Considerando seus esforços atuais para ganhar dinheiro, ele acha que deveria ter ficado calado. De repente, sua introspecção é interrompida por uma ligação de Sangou, que expressa o desejo de se encontrar pessoalmente. Jumbo concorda em encontrá-lo em uma cafeteria e vai até lá encontrá-lo. Depois de pedir uma bebida, Sangou vai direto ao propósito da reunião. Sangou quer que Jumbo recomende um local seguro de treinamento adequado para iniciantes. Jumbo pergunta sobre as habilidades de Sangou, ao que Sangou responde mencionando sua habilidade de clonagem. Pensando que seja uma clonagem ilusória, Jumbo considera essa habilidade inútil. No entanto, ele não revela sua verdadeira impressão de habilidade. Em vez disso, a elogia. Jumbo então entrega um contrato a Sangou, pedindo que ele o leia. Enquanto ele está ocupado fazendo isso, Jumbo sugere o local de caça de Slimes como o mais seguro entre os locais de caça. Ele explica que os Slimes não são muito perigosos, mas quando morrem, liberam líquidos e gases venenosos que podem ser perigosos. No entanto, a desvantagem de caçar lá é o tempo limitado que se pode caçar devido às roupas de proteção que não podem ser usadas por muito tempo. Sangou, que está lendo os contratos e tirando fotos deles, diz que não será um problema para ele. Jumbo também propõe o local de caça de Horn Rabbit como segunda opção. Reconhecendo sua segurança como local de caça, ele menciona o desafio inerente de capturar essas criaturas elusivas, o que consequentemente leva a ganhos menores. No entanto, a presença da barreira de segurança lá o torna um lugar seguro para caçar. Depois de dar essas duas opções a Sangou, Jumbo aguarda sua resposta. Depois de ler todo o contrato, Sangou expressa seu interesse em ambos os locais de caça. Ele decide assinar o contrato, mas quando Jumbo pede a ele que escolha um dos dois lugares, é nesse momento que o verdadeiro Sangou aparece, assina os papéis e diz a ele que quer caçar em ambos os lugares. Jumbo fica surpreso ao perceber que a pessoa sentada na sua frente não é um ser humano, mas um clone. Jumbo fica atordoado com a visão inesperada, e uma lembrança surge em sua mente. Ele se lembra de seu encontro com outro caçador que possuía habilidade de clonagem, embora limitada a criar meras ilusões. Comparando esses clones com o que está sentado na sua frente, Jumbo percebe diferenças marcantes. A capacidade desse clone de verificar o contrato e até mesmo beber café faz com que ele perceba que nunca viu uma habilidade assim antes. Perplexo, ele pergunta a Sangou se a pessoa sentada diante dele é um gêmeo, fazendo Sangou rir. Sangou tranquiliza Jumbo dizendo que a pessoa não é seu gêmeo, mas sim seu clone. No entanto, ao contrário dos outros, esse clone é fisicamente tangível, se assemelhando a um ser humano real. Ele também conta a Jumbo sobre um segundo clone que ele enviou para o centro de fitness. Essa revelação surpreende ainda mais Jumbo, pois ele contempla a ideia de que os clones de Sangou podem potencialmente ajudá-lo a melhorar suas estatísticas. Isso impressiona Jumbo, levando-o a pensar se Sangou, um caçador de classe F, possui um potencial muito maior do que inicialmente percebido. Trazer a discussão de volta aos locais de caça, Sangou pergunta se é possível para a mesma pessoa entrar em dois locais de caça diferentes simultaneamente. Jumbo diz que, como há um registro de entrada, pode ser difícil. No entanto, ele assegura a Sangou que irá conversar com a Associação de Caçadores e fazer os ajustes necessários, pois o processo exigirá a leitura da pulseira de Sangou e uma demonstração de habilidade. Jumbo pede a Sangou que o acompanhe. No entanto, Sangou revela que não pode usar sua habilidade até a noite seguinte devido ao tempo de recarga. Levando isso em consideração, ele propõe que Sangou visite o centro de caçadores 2 dias depois e conclua o processo para obter permissão de acesso duplicado. Em seguida, eles procedem para finalizar seu acordo antes de partir. 2 dias depois,
Sangwoo chega ao centro de caçadores onde encontra Jumbo. Jumbo o leva para dentro, explicando que a maioria das atividades relacionadas aos caçadores ocorre dentro da associação de caçadores. Uma vez dentro, Jumbo direciona Sangwoo para o balcão onde ele solicita a autorização do agente, permitindo-lhe acesso simultâneo a 2 locais de caça. Sangwoo informa ao agente que sua habilidade é clonagem, mas como ele só possui uma pulseira de identidade, ele não pode obter acesso duplicado a 2 locais de caça simultaneamente. O agente pede a ele que espere um pouco, já que ele é o primeiro a solicitar acesso duplicado após Jumbo. Ele procura o formulário de inscrição em uma pilha enorme de pastas, finalmente o encontra e o entrega a Sangwoo, instruindo-o a seguir para o escritório de serviço civil e sala de equipamentos. O agente fornece orientações sobre o processamento dos documentos antes de seguir para a sala de demonstração de habilidades, assegurando a Sangwoo que ele cuidará de toda a papelada necessária. Jumbo insta a ir diretamente para a sala de demonstração de habilidades. Em conformidade, Sangwoo segue para a sala designada onde ele convoca com sucesso um de seus clones, satisfazendo os critérios para acesso duplicado. Em breve, ele recebe a pulseira de identidade duplicada de uma terceira pessoa. A pessoa lhe diz que a pulseira não apenas terá acesso duplicado, mas também permitirá que seus clones visitem locais onde ele já esteve. Além disso, a pessoa expressa admiração pela habilidade excepcional de Sangwoo, descrevendo-a como incomparável não apenas na Coreia, mas no mundo inteiro. Sangwoo expressa gratidão pelo elogio e parte prontamente com seu clone. Após sair da sala de demonstração de habilidades, Sangwoo chega ao salão e encontra Jumbo, que o parabeniza pela conclusão do processo. Grato pela ajuda de Jumbo, Sangwoo descobre que todos os preparativos para sua entrada nos locais de caça foram concluídos. Jumbo pergunta se ele quer entrar nos locais de caça imediatamente, ao que ele concorda. Sangwoo expressa seu desejo de iniciar sua aventura sem demora. Enquanto conversam no salão, mestre da guilda Shin Aizun da guilda Haisung os avista e imediatamente reconhece Jumbo. Reconhecendo Jumbo, Shi chama seu nome e salta rapidamente alguns andares, dirigindo-se até eles. Embora Jumbo não pareça satisfeito em ver Shin, ele o cumprimenta, fazendo Shin rir. A atenção de Shin então se volta para Sangwoo, e ele pergunta sobre sua identidade. Jumbo explica que Sangwoo é um caçador afiliado à sua organização com base em sua aparência e vestimenta. Shin deduz que ele é um caçador de classe F. Depois de saber disso, ele começa a humilhar e ridicularizar Jumbo por assumir o papel de guia para um mero caçador de classe F. Ele lembra Jumbo do tempo em que costumava supervisionar caçadores de classe C e B na guilda Haisung. A raiva de Jumbo é alimentada por esse comportamento humilhante, empurrando-o ao limite. No entanto, Sangwoo intervém e entrega uma resposta adequada em tom de elogio. Ele reconhece Shin como mestre da guilda de classificação mais alta do país, fazendo-o se sentir orgulhoso. No entanto, ele continua chamando Shin de um caçador de alto escalão por monopolizar masmorras, restringir locais de caça e proporção de pagamento, deixando-o furioso. Surpreso com a audácia de Sangwoo, Shi o desafia a demonstrar sua habilidade para determinar se ela é tão forte quanto sua coragem.